Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Hoje continuaremos as nossas análises de obras do PAS 3, de obras literárias, e o convidado é o professor Yuri. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado pelo convite, vamos aí para mais obras aí do PAS 3. A gente já tá numa reta final, né, Yuri, das obras que a gente vai ver juntos aqui, e hoje analisaremos o poema Quintal de Meimei Bastos. Então vamos lá, é um texto contemporâneo, pessoal. Normalmente, você que vai fazer o PAS 3 já estava acostumado desde o PAS 1 e 2 com obras sempre clássicas da literatura. Obras clássicas que eu digo de autores já reconhecidos pela sua história e construção através do tempo. Agora, no PAS 3, ele nos possibilita em diversas áreas a proximidade com autores da contemporaneidade, né? A Meimei Bastos é uma autora jovem, tem 34 anos, uma autora de muita proximidade conosco, que é de Brasília, pois ela é natural de Ceilândia. Legal. Então, ela é... Mais um artista, então, na matriz de referência que tem a ver com o DF, né? Sim, nós temos nessa matriz, né? Este ano eles ampliaram o que já se fazia um pouco, agora eles ampliaram para a parte literária, para a parte, né, de artes em geral. Então isso é muito importante, porque é a ideia de representação e também de identidade e pertencimento. Porque muitas vezes a gente, né, no geral, nós imaginamos assim, o eixo Rio-São Paulo é um eixo muito forte de artistas e produções artísticas. Nós pegamos Curitiba, Salvador, e aí Brasília, que é um eixo importante, às vezes não é tão contemplado. Então, esse ano a matriz, esse próximo ciclo de PAS 3, ele contemplará vários artistas aqui que estão em Brasília, produzem em Brasília, estão próximos de nós em eventos culturais, sociais, da área de poesia, de música, teatro, enfim, é algo bastante pertinente. E dentro disso, o que acontece? Essa obra, Quintal, ela representa algo que tem um pouco de identidade, um pouco de memória, um pouco de relação da autora com esse nosso contexto, né, de vida e de estruturação. Por ser contemporânea, a artista ela trabalha dentro de uma perspectiva literária mais próxima. Então, nós pegamos aí, se fôssemos falar de classificação... Como é que a gente entra essa obra no contexto literário, já que ela é contemporânea? Nós chamamos ou de literatura contemporânea ou pós-moderna. Então, alguém fala, ela é modernista. Hoje em dia, o termo modernismo ele é utilizado dentro de arte moderna, mas não um conceito para a literatura de modernismo, igual nós temos na matriz do próprio PAS 3. Né? Obras do modernismo primeira fase, que é lá o Manuel Bandeira, Oswald de Andrade. Modernismo segunda fase, que é a Raquel de Queiroz, que é a Cecília Meirelles e o Carlos Drummond de Andrade. Autores da terceira fase modernista, que é Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Mas depois destes, nós vamos classificar, inclusive o termo contemporâneo, deve-se sempre ter em mente que significa o autor, em primeira análise, que está próximo de nós, ou seja, convivendo e vivendo. Então, são autores vivos, em regra. Então, separa do modernismo, né? Mas dentro disso, a separação de modernismo, aí o termo usado é pós-modernidade. Porque tem similaridades que mantém. Isso. E o pós-moderno ainda é um conceito recente, digamos. Então, ele está em construção, então é um processo mais fluido e amplo. Então, autores usam o termo pós-moderno. Então, por exemplo, autores de teoria de área antropológica, sociológica. Então, Bauman trabalhou com o conceito de pós-modernidade, inclusive quando ele fala de modernidade líquida. E outros conceitos, é conceito de pós-modernidade, que é a sociedade mais ampla enquanto percepção do outro, enquanto percepção de você estar no meio. A ideia do pós-moderno é um conceito muito aberto, e é considerado o termo pós-modernidade porque você começa a ampliar os horizontes analíticos de construção. Então, quer dizer, o que já era muito, muito grandioso no modernismo, o pós-modernismo amplia. É mais ou menos isso, resumidamente. Bom, essa autora, como eu mencionei, está em Brasília. Como é interessante nós pensarmos uma realidade, o texto não fala
o nome de um lugar, mas nós podemos identificar esse lugar. Já vou fazer a leitura de trechos, na verdade, do poema, que é um poema curto, para que nós possamos identificar alguns elementos. Ela tem várias características que vão ser associáveis com outros poemas da etapa. Então, Manuel Bandeira, que usa o verso livre, e o Carlos Drummond de Andrade, então eu consigo associá-los à autora, ou associá-la a eles, né, que ela vem posterior. Nós vamos ter elemento do cotidiano, infância, que é algo que o Manuel Bandeira também trabalhou, então há uma interseção de situações aí. Nós temos também na Mimi Bastos a ideia da relação dela com o meio, com o espaço que ela está. Então, em certa medida, o Drummond faz isso. Só que o Drummond tem na perspectiva de um contexto que tem a ver com a desigualdade, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com a questão econômica. Ela já tem a ver com a memória infantil, o contexto social, mas aí tem a questão econômica do ponto de vista do que ela pode acessar, porque nitidamente se percebe uma questão de uma visão infantil sobre uma realidade cruel ou uma realidade não muito acessível, em que você não tem muitas opções e você tem muita desilusão. Então, esse é um ponto importante nela. Nós temos também o texto como uma denúncia social, então Drummond faz isso como denúncia. Reflexão, talvez a palavra também pertinente aqui, refletir sobre a sociedade. A própria Clarice Lispector faz isso. Denúncia social e reflexão. A Raquel de Queiroz fez isso. Então, quer dizer, tudo que a gente vai ver aqui, lógico, adaptado a uma realidade da autora, mas que podemos facilmente associar com outros escritores, outras obras da terceira etapa. Legal. Bom, aí o que acontece? Como nós temos uma referência de passado da autora, de uma região mais simples ou periférica, nós vamos associar isso também ao texto. Então, isso é facilmente associável. E quando nós pegamos o texto, o que acontece, né? O título, ele já é bem... Qual é a razão? É bem curioso esse título. O título a gente pega, dizer, Quintal. Título bem simples, né? Tá aqui, ó, Quintal. Quando eu pego aqui a referência, para quem mora em apartamento, talvez não tenha essa mesma vivência ou conexão, porque é um elemento para quem mora em casa. E o quintal é aquele espaço aberto, no fundo da casa, que você tem uma certa liberdade. Você sai daquele espaço de concreto, que é a casa, e vai para um espaço que, na maioria das vezes, é um espaço para lazer, é um espaço em que você tem ali plantas. Então, assim, tem várias funções. Quando ela começa o texto, mas a explicação de quintal vai ser forte no final do texto. Mas logo no início, ela diz: quando eu era pequena e só sentia bom quintal, ruim briga, e brincava de tatu-bolinha, comendo bananinha de trevo, de 4 folhas, azedinha, até a lua aparecer, e meu paraíso virar céu inteiro. Nesse tempo, não sabia que o lugar onde eu vivia tinha nome, causa e classe. E aí veja, o lugar para ela não fazia associação de nome, causa e classe. Mas veja, se eu sou adulto e faço essa revisão da infância, então hoje eu sei como é que é. E no passado eu não sabia. Então para ela era só um lugar, o quintal. E não que aquele lugar tinha referência a uma periferia, que tinha referência a um grupo social, que tinha o nome de um bairro e uma região que pode ser de exclusão. E aí, quando ela escreve poema, é ela adulta refletindo sobre isso, né? Exato. E aí, diz assim: era só quando saía várias distâncias em horas de baú que percebia a rua asfaltada, casas rebocadas, gente vestindo roupa de sair em casa, que o canto onde minha casa pousava era diferente. Então, o olhar daquela criança ou daquela jovem que começa a perceber as distinções de lugares por onde ela passa e onde ela vive. Então, daí que vem o que a gente pode falar de denúncia ou reflexão. O termo reflexão eu acho melhor, mas pode ser que eles coloquem a ideia de denúncia social quando começa no texto a apresentar mais as diferenciações sociais. Mas a ideia é um eu lírico que reflete e um leitor que é provocado. Minha mãe dando faxina. Então, nós já temos o lugar dessa mulher contexto, né? Dentro dessa sociedade.
Então, uma diarista, uma empregada doméstica, então faz sentido. Minha mão coçando para malinar. Meu olho desacostumado com tanta parede pintada. Água encanada, com um quarto só de livro, outro só de brinquedo. Aí você pensa, essa menina foi junto com a mãe, onde a mãe trabalha, e aí de repente ela tá assim até... Tá chocada com a realidade. Estranhando, chocada com essa realidade em que um quarto só para livro, um quarto só para brinquedo. Puxa, eu não entendia. O que ali tinha e lá em casa não? Aí sim, aqui denúncia social. Entendi. O que ali tem e na minha casa não tem. Quando tem um comparativo esclarecido, né? Exato. Evidente. E a criança, aqui é como se ela estivesse acessando o que é o mundo adulto. De ter essa percepção mais crítico-reflexiva. De repente ela traz uma lucidez, né? Da leitura social da cena. Da cena. Se a gente pensar, vários escritos, até porque é uma escritora que está viva, produzindo, jovem, está nas redes sociais, participando de eventos, é uma autora que tenta trazer a sua vida pessoal para o texto. Então, esse texto ele pode e traz referências que remetem à própria condição da autora, de pensar sobre isso, do espaço social de onde ela vem. Então, isso engrandece e aumenta ainda mais a percepção nossa em relação a um texto, que não é um texto que eu ouvi falar e escrevi sobre. É um texto que eu vivenciei e escrevi sobre. Então, dá uma vida a mais ao texto. Eu posso relacionar isso com uma espécie de autobiografia nesses poemas? Sim, a gente pode fazer essa associação com essa autora. Assim como com o Manuel Bandeira também era possível, porque estava nítido ali ele falando da infância dele, né, no poema Evocação de Recife. Sim. Então, há textos em que conseguimos fazer isso. O que, por exemplo, se eu pego o texto da Clarice Lispector, né, o conto Laços de Família, não podemos fazer associação. Depois ela segue e diz, hoje eu sei e ainda não aceito. E aí, essa parte do texto, hoje eu sei, é a parte que eu tenho certeza que é a pessoa aqui olhando para trás. Entendi, a gente tem a distinção clara de momento, né? Então, hoje, quando eu escrevo o ontem, o que eu estava falando é eu criança. É no passado. Alegria quando tomava, tomava o Danone, que a dona dava e dizia, que menina inteligente, cuidado para não se perder. E aí, é muito comum essa frase, cuidado para não se perder, porque é uma pessoa que vem de um espaço periférico, as pessoas acreditam que o estar naquele lugar pode fazer com que a pessoa se perda, venha se perder. E aí, é usual nós termos essa associação. E aí, o que acontece? Continua aqui o texto. Pessoa de bem fazendo sua parte. E aí, ela colocou pessoa de bem entre aspas. Porque é o julgamento do outro, né? Do outro, e ela se considerando de bem é que dá o conselho. E aí, continua. Cumprindo sua cota de caridade. Muito e aí forte. vem a crítica, sua cota de caridade. Vários textos mostram um pouco essa forma de estou fazendo minha parte só por dar uma opinião, dar minha sugestão para alguém do que fazer como se fosse o suficiente. Dizia isso porque não sabia que eu já era graduada na vida. Isso aqui é importante, a vida já me ensinou. Daquele tamaninho, então eu já criança, mas daquele tamaninho, eu já cuidava dos meus irmãos e sobrinho. Já tinha ouvido mais de várias vezes no dia tiro. Já tinha vizinho finado de bala. Lá antes de nós nascer, já tinha perdido um bocado de liberdade e direitos. Ela dizia para eu não me perder. O quê, dona? Ainda tem mais para perder? Hoje eu sei. Se nós não cuidar, tem. Eles sempre dão um jeito de tirar, mas onde não tem. Então, crítica social explícita. Explícita. E essa parte é a mais forte do poema. Porque uma criança que já tem consciência, que cuida dos outros, que já tem consciência da morte, que já tem consciência das perdas, que já tem consciência do que não tem acesso, que já tem consciência das perdas de direitos. Então, não é aquela criança que o ECA fala, que é a criança que tem que ter a infância, que tem que ter a escola, que tem que ter os elementos. A infância dela foi roubada, né? Exato. Essa criança aqui, ela teve restrições e, veja, a senhora me dizer para eu não me perder
a senhora não conhece da minha vida. É mais ou menos isso. Então, um texto muito direto. E essa parte também, a linguagem coloquial está bem clara. As concordâncias, as formas cortadas de verbo. Então, além de eu entrar no estilo de verso livre, eu entro na linguagem coloquial, né? Exato. Que é uma marca contemporânea e modernista ao mesmo tempo. Mais uma vez ali, bem pertinho, né? Uma coisa com a outra. Exato. Tem que ser bem analisada. Então, e se vier esse texto nessa etapa, então ele acaba sendo um item possível, falar da estrutura. Era minha mãe acabar de passar as roupas e a gente ia embora. Eu ficava contando estrada. Logo depois do balão, que tinha um periquito, eu sabia que estava perto. Na entrada, morava uma santa, que o povo chamava de Maria. Santa Maria. Quando chegava em casa, via meus irmãos. O Brendinho. Dividia os biscoitos que minha mãe tinha me dado para comer no caminho e corria para o quintal para ver o céu. Pedia para a maninha temperar a água para eu banhar. Ali mesmo, na bacia, no terreiro. Aí eu imaginava que o teto da minha casa era todo de estrelinhas, e era. Então nós temos uma mistura entre a visão infantilizada, igual desse final, com o contraste com a classe mais elevada, que é onde a mãe trabalhava, e o outro contraste, que é a vida dura, enfrentada, e essa criança já tem que lidar com essas questões, né, de violência no espaço onde ela morava, a ideia de espaço periférico, em contraste com onde a mãe trabalhava, casa que ela trabalhava, como essa casa tinha situações e opções muito diversas de posses. Então, é tudo muito... É mostrado de uma maneira muito nítida para nós como que há uma situação de uma sociedade em contraste, uma sociedade em conflito, uma sociedade que... Essa disputa de classes, né? Essa desigualdade. E quem tem a melhor percepção é quem está na classe menos favorecida. Porque quem está na outra ponta não enxerga muitas vezes. Então, é um texto forte, simples e que toca em alguns pontos muito importantes. Então, essa autora, ela dialoga com a Cristiane Sobral, ela dialoga com a Conceição Evaristo, ela dialoga com os textos que estão envoltos em questões sociais, em questões que estão muito próximas da nossa... dentro da matriz, né? Todos esses autores e autoras estão dentro da matriz. E temos a ideia também, voltando ao título, que é assim, parece que o quintal é o quê? O lugar que começa o texto, termina o texto, em que ela se sente protegida ou mais dela, infantil. Né? É o espaço que ela apresenta um espaço que traz satisfação para ela, que ela não tem a preocupação e ela não tem também ela tem a simplicidade, vamos colocar de uma outra forma. Ela tem a simplicidade. Bom, dessa autora, então, a infância, né, como elemento de memória, o espaço periférico como elemento de memória e pertencimento. E a contextualização com Brasília é muito importante, né? Sim, porque Brasília, nós estamos no espaço geográfico do plano piloto, e quanto mais nós nos distanciamos desse plano, mais a realidade social se modifica, o espaço arquitetônico se modifica, o acesso ao espaço verde se modifica, e sempre para menos. Sendo coerente com o que ela retrata, né? Nessa volta para casa no ônibus. Sim, uma estrada que ela vai contando estradas, ou seja, é como se fossem ruas. Então, muitas ruas vão passando até ela chegar onde ela deveria chegar. Então, a gente tem também a questão do afeto, que é a ideia tanto do quintal para ela, um espaço afetivo, enfim. E ela não olha a periferia com um olhar reduzido. Ela não coloca como um espaço pior. Pelo contrário, né? Ela só coloca a diferença. Exato. Ela diz como coloca para nós a distinção. A ideia do Danone, só um ponto que eu li e acabei me enfatizando, o Danone que é apresentado no texto é a referência
para nós pode parecer, talvez para você que esteja assistindo, seja algo que é normal. Um Danone na geladeira. Isso não é. Só que isso é uma marca não é realidade, é uma marca de riqueza. Marca de riqueza. Então, expressar isso é porque vem da dona da casa, da dona do apartamento, do local onde a mãe trabalhava. Então, um elemento muito importante de ser mencionado. Seria isso, assim, o aspecto geral e os pontos principais colocados pela autora nesse texto. É um texto bem tranquilo de trabalhar e compreender. E com muitas conexões com as outras obras da matriz, né? Exato. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço. Boa prova, pessoal. E fiquem atentos a essas obras contemporâneas que são fáceis e você não pode dar bobeira em itens sobre essas obras, porque são itens que você consegue interpretar com a sua realidade. Então, fica a dica de estudos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.